E aí, pessoal? Beleza, gente? Estamos aqui de volta, tá, pessoal? Vamos continuar com mais algumas funções. A gente aqui entrando nessa aba de fórmulas aqui, a gente pode navegar em algumas funções estatísticas, como eu estava mostrando a vocês. A gente já estudou essas funções aqui, né? Continuo, conta e ciclo. Não estudou conta e ciclo, mas a gente pode falar depois. Mais à frente, o conta e valores, contar vazio, né? E mais à frente a gente vai abordar algumas funções que não foram abordadas até então, tá? Nas funções matemáticas e trigonométricas, tem algumas que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? Algumas delas que a gente vai mostrando aqui, como a ABS, que retorna o valor absoluto de um número, o arred, né, que arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos, né. O aleatório, a gente já mostrou como funciona. Função raiz, função potência, tá? Mais à frente, a função soma-se a gente já viu, né? Então, eu vou abrir aqui uma nova aba, vou chamar de funções matemáticas trigonométricas. Não vai dar tudo, né? Pronto. Eu vou aproveitar que esses dados aqui, tá, pessoal? E vou acessar daqui dessa planilha essa base IBGE, beleza? Aqui eu estava usando fórmulas básicas e tudo mais, mas eu posso até criar aqui uma tá, eu vou criar aqui uma nova planilha, vou chamar de funções estatísticas. Talvez a gente esteja utilizando alguma dessas aqui que não seja, né? Vou pegar esse conteúdo, vou dar um Ctrl X, vou trazer para cá, né? E aí perceba que aqui, ó, ele já trouxe a contagem, né? Conta e se usando essa sintaxe, ó, entre aspas, simples, base IBGE, que é o nome dessa planilha aqui, B2 até B5577 e no caso A2, né, procurando o valor SP. Então esse conteúdo aqui, essa sintaxe aqui é para selecionar base IBGE, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Veja, esse camarada aqui é essa base IBGE aqui, selecionada de B2 até B5577, tranquilo? Ele vem buscar essas informações aqui, ó, tá? Vamos lá, funções, algumas funções aqui matemáticas. Uma função interessante, eu vou aqui, ó, funções matemáticas e trigonométricas, tá? Vou jogar isso aqui dentro desse mesclar, só para relembrar vocês, né? Diminuir um pouco.
ser assim mesmo. Assim tá melhor. Beleza? Então, se você tem algumas funções aqui, como, por exemplo, eu vou escrever aqui o nome de uma função. Função mod, né? Onde eu vou fazer o que? Eu vou verificar o resto de uma divisão. Algo, vamos ver assim, função mod, eu vou chamar aqui um operador 10, um valor 10, um valor 5, né? E o resultado, qual vai ser o resultado? Eu vou jogar o resultado aqui em F, tá? Vai ser igual a mod 10, 5, o resto dessa divisão é 0, né? Se você dividir 10 por 5, vai dar 2 e nenhum resto, né? Se eu boto um 2 aqui, desculpa, um 3 aqui, o resto é 1, né? Porque sempre a divisão aqui é por valores inteiros, né? Eu vou escrever aqui resultado, tá? Função mod, parâmetro aqui, resultado é esse aqui, tá bom? Como você utiliza, né? Igual mod B3, ponto e vírgula C3, tranquilo? Então é assim, a fórmula, né? Vamos escrever a fórmula e o resultado, tá bom? Quais são as outras funções? Tem uma outra função muito boa aqui, muito utilizada, que é a função de potência, né? Função de potência. A função de potência, acho que eles já tenham utilizado ela em outros momentos, mas que tá bom assim. Por exemplo, eu quero 2 e um 3. Então, qual é o resultado aqui? Igual potência. Lembrando que você pode usar essas funções também. Dou um tab aqui. 2, ponto e vírgula 3. Ou seja, 2 elevado a 3 igual a 8. Né? Isso é igual a função. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Beleza? Então, você tem aqui a função de potência. 2 elevado a 3. Outra função, função máximo. Essas funções, tá? Essas funções, deixa eu conferir aqui. Algumas delas são estatísticas e matemáticas e trigonométricas, né? Essa máximo, por exemplo, é uma função estatística. Tá? Então, assim, eu vou melhorar aqui essa função máxima, eu vou jogar ela aqui para o lado das funções estatísticas, tá? Por exemplo, a função máximo, eu estou usando aqui, ó, a função máximo, como é que eu utilizo ela? Eu quero pegar o máximo valor do IDHM, né? Qual o maior valor? Eu não utilizei aqui ainda, né? Eu usei a função conte-se, usei média A, conte num, conte valores, conte média A, soma, modo, isso. Função máximo. Função máximo, eu vou jogar ela aqui, tá? Vai trazer o maior valor, então eu vou trazer ela deste jeito. Função máximo, como eu quero daqui até 5577, ó, olha que eu mudei de planilha, né? Selecionei o iniciozinho aqui, vou apagar e vou botar 5577, que eu já sei que é o final, né? E fecho parênteses. Então a leitura é base IBGE C2C5577. Quando eu dou Enter, eu vou para lá. Quando eu olho aqui, ó, base IBGE, mesma coisa para o mínimo. C25577. Eu vou escrever dessa vez aqui, ó, mínimo. Eu vou botar aqui, ó, base espaço IBGE
tem que botar o exclamação C2.C5577, tá? Então o mínimo, o valor mínimo é esse, tá? O mínimo valor é esse. Então essas são as funções máximo e mínimo. Você também pode utilizar as funções maior e menor, né? Função maior e a função menor. Essas funções maior e menor, elas conseguem retornar o n-ésimo maior valor e o n-ésimo menor valor, né? Então, por exemplo, você pode chegar aqui e dizer, ó, igual maior, eu quero qual é a matriz, e a matriz é a mesma, eu vou arrastar aqui, 5577, só que ele pede o K. Então, se eu botar o número 1, ele vai me trazer exatamente o maior valor, que é exato o máximo. Se eu botar aqui o valor 2, ele vai trazer o segundo maior valor, tá? Da mesma forma, para o menor valor. Menor, eu boto aqui base IBGE, que é o nome da minha planilha. Fecho, exclamação, C2 até C5577. E eu quero o segundo menor valor. É isso que ele está me trazendo aqui. Beleza? Tem a função também, a função agora. A função agora, ela está em data, né? Já é uma função de data. Eu vou estar separando aqui, são as estatísticas, eu posso estar utilizando até algumas que não seja. Por exemplo, a função soma, né? Soma e soma-se, tá, gente? Aqui elas são funções. Então eu vou até mudar aqui, estatísticas e matemáticas e trigo e tri, tá? Estatística, matemática e tri. Aqui funções matemáticas e tri, só porque essa soma que eu estou usando aqui, soma-se, elas são categorizadas aqui em matemáticas e trigonométricas, tá? Mas aqui eu já posso utilizar algumas funções de data, né? Funções de data e hora. Vou deixar aqui. Tá? Eu vou, por exemplo, utilizar uma função chamada... Vou pegar essa mesma estruturazinha que eu fiz aqui. De data e hora. Tá? Função agora, função hoje, são funções, né? Se eu digo igual agora, ele vai trazer a data de hoje com a hora, tá? Se eu faço igual hoje, tá? Só a data. Aqui, como eu utilizo, né? E aqui, como eu utilizo essa função. E assim por diante, beleza? Cada vez que eu clicar 2 vezes aqui, ele vai atualizar, tá? Agora, outra função matemática trigonométrica aqui que a gente vai utilizar, a função arred. Ela é uma função muito importante para você quando está apresentando valores. Aqui está, botei 2 vezes, né? Quando você está apresentando valores, você não precisa estar toda hora formatando, por exemplo, as casas decimais, né? Então, se você, por exemplo, tem aqui um valor e você quer transformar esse valor em casas decimais, então você tem aqui, ó, um valor com diversas casas decimais, né? E aqui eu quero pegar esse valor em 2 casas decimais. Então eu vou fazer o quê? Igual a red, ela já vai dizer, ó, qual é o número que você quer converter. É o número que está em B5, ponto e vírgula, em 2 casas decimais. Fecho,
e eu vou ter esse mesmo número aqui, o resultado 10,25. Aí alguns detalhes importantes, né, de arredondamento. Ele parou aqui, ó, duas casas decimais, ok. Mas se eu tivesse aqui um 9, ou só um 5 aqui no lugar desse 1, veja que ele vai para 10,26. Né? Por quê? Porque a regra básica de arredondamento, né? Na matemática, ele vai arredondar aqui para cima porque aqui é um 5. Se aqui tiver um 5, ou mesmo que aqui não seja um 5, mas se aqui for um 4, ele vai voltar a ser 25. Mas se aqui é um 5, ó, o que é que acontece? Até aqui, 25. Aqui está um 4. Aqui está um 5. Beleza. Só que se eu coloco aqui 3 casas decimais, aí ó, ele vai pegar 2, 5, 5. Porque esse 5 aqui vai arredondar esse 4 para cima. Beleza? Se eu deixar em 2 casas decimais, volta para cá. Então é uma função que normalmente você utiliza no final. Você faz um cálculo lá. Então no final eu quero sempre que tenha 2 casas decimais o resultado. Eu quero garantir, por exemplo, aqui, ó. Eu quero garantir que sempre tenha 2 casas decimais. Eu não quero estar usando isso aqui. Aqui está assim. Esse aqui eu vou deixar. Esse está assim, esse está assim, ó. Com mais casas decimais. Então o que é que eu faço? Eu uso o arred aqui, ó, no final. Depois de ele calcular o soma-se, eu uso o arred. Aí o arred, o primeiro parâmetro do arred vai ser todo esse soma-se. E o segundo, o valor 2, são as 2 casas decimais. Né? No caso aqui, deixa eu entender o que ele fez. Qual era o valor que tinha antes? Ah, tá. Aqui, simplesmente porque ele arredondou para 82. Né? O 0 e 0 aqui não faz diferença. Né? Mesma coisa aqui. Aqui ele vai deixar 0,7 nesse aqui. Ó. Arred. Aqui é o segundo. Vou ficar no 0,7. Agora, eu quero mostrar 2 ou 3 casas. Se eu quiser deixar sempre com 3 aqui, posso deixar. Tá? Mas ele vai sempre arredondar para 2 casas decimais. Perceba que se você tirar esse valor aqui, se eu tirar esse arred, como é que estava antes? Olha o valor que estava antes, ó. 82 não iria arredondar para 83, né? Mas se no lugar desse 4 fosse um 5, ele teria arredondado para 83. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Eu vou deixar assim, já usando a função arred aqui. Tranquilo? Então, alguns outros exemplos usando a função arred. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse mesmo valor, como eu disse para vocês, com 3 casas decimais, eu vou ter isso aqui, ó. 10, 25, 5. Beleza? E aí, pessoal, se você tiver aqui, por exemplo, agora, olha essa situação. Se você pedir 0 casas decimais, por exemplo, ele vai arredondar para 10. E aí, se você coloca aqui, por exemplo, menos 1, ele vai arredondar para 10 também. Eu vou colocar aqui um valor maior, para ficar melhor de você entender, 1.800. Olha, ele arredonda aqui para 1.800. Né? Se você bota aqui, por exemplo, 1851. Olha só. Ele vai arredondar para o valor mais próximo. Tá? O valor mais próximo aqui antes da vírgula. Né? Ele esquece aí as unidades e fica na dezena. Então fica 1850, né? Se eu coloco, por exemplo, esse mesmo valor aqui, e coloco menos 2, aí ele já vai arredondar para quê? Para 1800 ou para 1900? Para 1900 porque o 52 está mais próximo
de 1.900. Né? Se você tivesse aqui 1.835, aí ele arredondaria para 1.800. Né? E assim por diante. Se você for colocando aí valores negativos, você vai ver que ele vai chegar em 1.000, que ele vai chegar depois até em 0, né? Até em 0. Entendeu? Então, menos 2 aqui, eu não estou mais falando de casas decimais, né? Estou falando antes da vírgula. Então eu esqueço o 3 e o 5. E aí eu fico em 1.800 ou em 1.900. Como 35 está mais próximo de 1.800, ele fica em 1.800. Tá bom? Então, essa é a utilização da função arred, tanto com valores negativos como com valores positivos, né? No caso aí, normalmente ela é utilizada apenas com esse uso aqui de valores positivos, certo? Então, ela, quando é utilizada com valores negativos, vai verificar aqui o arredondamento para um múltiplo do valor mais próximo, né? O valor mais próximo. Outra função aqui é também relacionada com arredondamento, uma função matemática, a função int. Né? Você pode ter um valor aqui como esse, por exemplo, 1835,25. Né? E aí você usa essa função int, ele vai te dar a parte inteira deste valor. Certo? Parte inteira. Aqui eu vou trazer esses exemplos para ficar mais fácil de você compreender, beleza? Outra função também ainda dentro desse contexto aqui de arredondamento é a função truncar. Também uma função matemática, tá? A função truncar. A função truncar. Só que, claro, o contexto dela é diferente. Ela não vai arredondar. Né? Ela vai usar também dois parâmetros, igual a função arred. Né? O primeiro é o valor que vai ser truncado. E o segundo é o número de casas decimais. Tá? Só que ela não vai arredondar. Tá bom? Ela vai, para cada casa decimal, ela vai truncar o valor. Tá certo? Então, assim, quando eu pego, por exemplo, esse valor aqui e peço para a função truncar esse valor em duas casas decimais, olha só, a função truncar trunca um número para reduzir o número de casas decimais ao valor definido no segundo argumento. Então, assim, muitas vezes também é usada ao invés do arred, né? 10,25. Né? Aqui que eu utilizei duas casas decimais. Se eu usasse 3, olha a diferença que você vai enxergar agora aqui. Ó. Ele trunca, que ele não arredonda o 254, ele truncou ali e acabou-se. Né? Então a função truncar também é uma função de matemática ou trigonométrica, mas aqui, claro, matemática. Né? Outra função muito utilizada é a função raiz. Né? Por exemplo, eu tenho um valor aqui 25 e eu quero calcular a raiz quadrada dessa função. Então eu utilizo a função raiz, que vai só me pedir um número. Ela vai me trazer a raiz de B13 aqui. Né? Opa, aqui é a raiz. Certo? Outra função aqui também
importante. Sim, além da função, eu vou dar mais alguns exemplos aqui da função truncar, porque da mesma forma aqui que você, veja, que você usa aqui, por exemplo, um 0, ela vai truncar no 10, seria uma linha, Ctrl C, Ctrl V, no menos 1, aqui eu vou mudar o valor, vou deixar semelhante a esse, ele vai truncar também em um 1850, né? Aqui ele não vai se preocupar com o arredondamento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, mesmo que eu tenha 1855, né? 1855, ele não truncou aqui para 1900, 1850. Ele quebra aqui o 5, quebrou o 5, o 18, 1, 8 e o 5 fica. E quebra esse 5 aqui, vira o 0, fica 1850. Tá? Aqui, por exemplo, se eu botar menos 2, ó, ele já truncou para 1800. Tirou esses dois aqui, ó. Tirou, vira 1800. Tá? Então, assim, são funções, algumas dessas funções não são tão utilizadas, né? No dia a dia, né? As funções é mais para conhecimento, quando você precisar, principalmente aí de arredondamento em variáveis, beleza? Uma outra utilização da função raiz é você precisa lembrar que a função raiz ela pode ser, o cálculo da raiz quadrada ela pode ser utilizada através da potência, né? Então, se você, por exemplo, eu vou adicionar aqui outro exemplo de potência, por exemplo, eu tenho aqui o valor 25 e tenho aqui o valor 1, aquela história, né? 1 dividido por 2, ele vai pegar a data, lembra? Você tem que vir aqui e colocar como fração e jogar aqui de novo 1 dividido por 2. Se eu pedir para ele calcular a potência disso aqui, vai dar 5. Né? Vamos entender isso aí? Vai dar 5. Por quê? Porque é 25 elevado a 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa de você pegar o denominador, 2, e colocar com a raiz quadrada. Né? Se aqui fosse 1/3, 3 seria a raiz cúbica. E o 25 fica elevado, no caso, a 1. Então vai ficar raiz quadrada de 25 elevado a 1. Raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Né? Isso aqui nada mais é do que 0,5. Então, você pode também calcular a raiz quadrada utilizando a própria potência por uma questão matemática, beleza? E lembre que a gente também usou aqui a potência, né, com esses operadores. Ó. A gente usou potência aqui, eu usei a função soma, aqui, ó, potenciação. A gente usou a potência, né, com esse operador aqui também, tá? Também funciona do mesmo jeito. Beleza? Funciona do mesmo jeito. A gente pode vir aqui em funções de data e hora e trabalhar com algumas... Só mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Ó. A função dia, a função mês e a função ano. Tá? Eu vou pegar aqui uma data, 10/10/2012, Ctrl C, Ctrl V. Se eu uso a função dia, vai pegar aqui o dia 10. Se eu uso a função mês, vai pegar o mês 10. E se eu uso a função ano, vai pegar o ano 2012. Beleza? Então,
bem simples, são funções de datas, certo? Muito simples de utilizar. Deixa eu deixar aqui, ficar para vocês. Tranquilo? Tem outras funções aqui trigonométricas que a gente já trabalhou com essas duas, né? Aleatório e aleatório entre. Perceba a função aleatório, que é a função raiz, né? Tá? A raiz é a raiz quadrada, tá? Aleatório, essa função vai lhe trazer, ó, um valor aqui aleatório, né? Igual aleatório. O que é que ele diz aqui? Ó, retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor ou igual que 1, modificado quando recalculado e distribuído uniformemente. Então, sempre um número nesse intervalo de 0 e 1. Né? Essa é a função aleatório. Toda vez que eu atualizo a planilha, veja que o número muda. Então, aleatório entre já é uma função que vai te permitir dizer, né? A gente também já fez isso, ponto e vírgula, 10. E aí já é uma função que vai estar sempre trazendo, uma função muito útil, valores aleatórios, né? Aqui eu vou escrever o 1 aqui, o 10 aqui, e aqui eu vou escrever B19 e C19, beleza? Aqui eu vou usar essa fórmula para você entender. Tranquilo? Aqui eu vou apagar, tá com um a mais, também tá nesse truncar aqui. Tranquilo, pessoal? Mais algumas funções, antes de eu passar para funções de para essas funções aqui de a função de texto agora não, mas a gente tem umas funções também que eu vou deixar para depois. Tá, antes de eu passar para essas funções de procura aqui, procH, procv e procx, tá? Eu vou ver ainda algumas funções matemáticas. Algumas você pode verificar, né, como funciona, por exemplo, essa fatorial. Retorna o fatorial de um número igual a 1 vezes 2 vezes 3. Quem não sabe o que é o fatorial? É o fatorial. Eu quero o fatorial de 5 igual fatorial dessa célula aqui, né, a 120. Ou seja, isso aqui nada mais é do que 5 vezes 4, que dá 20, vezes 3, que dá 60, vezes 2, que dá 120, vezes 1, que dá 120. Beleza? Então você pode ir experimentando alguma dessas funções que vocês podem estar utilizando aí a depender do trabalho de vocês, né? Funções de logaritmo, logaritmo natural, logaritmo aqui na base 10, né? Exponencial, para quem vai trabalhar com a parte trigonométrica também aqui de tangente, seno, cosseno, né? Olha, função de hora e função de... A gente trabalhou com essa mês, né? Do mesmo jeito que você pode captar aqui uma hora, né? Você pode também pegar aqui as funções hora, minuto e segundo em uma hora. Certo? Você também pode utilizar essas funções. E aí você pode ter, por exemplo, uma hora de 10 horas. Aqui, né? Ele já deve ter detectado. Não vou botar aqui marcar como hora. Beleza? E aí, pessoal, se vocês observarem, eu vou trazer para cá, desta maneira. Aqui eu vou pegar igual hora. Vai retornar a hora, né? Desse cara, que é 10.
Bem simples, né? Aqui eu vou retornar 1 minuto. Esse aqui eu vou mudar, tá? Minuto desse camarada aqui. Tá dando 0, eu vou mudar ali para ele alterar. E aqui o segundo. O segundo tá dando 12, vai dar 0 também, né? Beleza? Aqui eu vou botar 11 horas 10 minutos. Vou botar 20 minutos aqui para ele pegar. E esse 12 eu vou botar 12 horas 30 e 35, tá? Muito tranquilo essas funções aí de data e hora, né? Algumas delas que a gente for trabalhando no decorrer das aulas, a gente vai mostrando aqui para vocês como funciona. Tranquilo? Aí, galera, continuando nessas funções, né? Você pode verificar também as funções recentemente usadas que você utilizou. Tem algumas funções financeiras que a gente não vai falar por enquanto. Tá. Uma função muito utilizada aqui. Aí tem as funções lógicas, né? Funções muito utilizadas. Função se, né? Essa função se, acredito... não utilizei ainda. Eu vou criar aqui uma nova aba para funções lógicas. Beleza? E vou criar também uma para funções que ele chama de pesquisa, né? Pronto. Funções de pesquisa. Vamos lá. Uma função muito utilizada, as três, né, de pesquisa e referência, é a PROC-V, PROC-H e PROC-X. Tá? A PROC-V, ela vai procurar, pessoal, vai permitir você buscar um valor em, por exemplo, diferentes linhas aqui como essa, certo? Diferentes linhas de uma coluna e vai retornar o valor de outra coluna que esteja na mesma linha. Então você vai procurar aqui, por exemplo, pelo nome da cidade e vai encontrar o IDHM da cidade. É isso que ela permite. Então, vou escrever aqui, se você escrever PROC-V, olha, ela vai fazer uma procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Você vai especificar onde está o valor que você quer retornar. Você vai dizer, né, através de um parâmetro da função, qual a coluna que você vai retornar o valor. Onde está o valor, né? Em que coluna? Então, por padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Né? Mas aí você pode fazer isso aqui. Ó. Qual é o valor procurado? Eu quero procurar o valor que está aqui em J11. Então, clica aqui em J11. Em que matriz? Bem, aqui, ó, nessa matriz, que vai de A2 até a gente já sabe de cabeça, né? E5577. Beleza? Aqui, matriz tabela. Qual é o número? Né? Número índice da coluna, né? Que é exatamente a coluna que possui exatamente o valor que você deseja como resposta. Então, se por acaso o valor que você está procurando, que vai estar lá em J11, né, for encontrado, ele vai usar o número, o índice, né, o que está nesse valor que você vai informar nesse parâmetro,
O índice começa em 1. Né? Começa a contar em 1. E aí, por exemplo, o resultado que você quer tiver na segunda coluna ou na terceira, ele vai retornar o valor exatamente da segunda ou da terceira coluna à direita. Se eu botar aqui, por exemplo, um 2, eu vou finalizar por aqui. Observe que o próximo valor é um valor opcional, tá? Você está vendo aqui entre parênteses. Eu vou novamente, só para mostrar a vocês aqui a função PROC-V. Esse último parâmetro aí de procurar intervalo, ele é apenas para indicar se a gente quer fazer uma busca pelo valor exato procurado, né? Como eu ainda não tenho ali nenhum valor, né? No caso aqui eu vou querer procurar pelo valor exato. Ou se a gente quer pelo valor aproximado, que aí pode dar alguns problemas, né? Então, caso não seja encontrado o valor procurado, ele vai tentar um aproximado. Então, a gente tem que colocar sempre aí, colocar falso para 0 para essa busca exata, tá? Ou usar o nome mesmo verdadeiro ou o valor 1 para a busca do valor aproximado. Como eu quero a busca aqui, ó, exata, eu vou botar falso aqui, tá? Tá, ele não encontrou nada porque não existe, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, João Pessoa, ele vai trazer o quê? O estado, Paraíba. Tá, mas qual é o IDHM de João Pessoa? Aí, essa mesma fórmula. Só que, qual é a diferença? Eu vou aqui no lugar do 2 botar 3. Por quê? Porque a terceira coluna, tá na terceira coluna dessa matriz aqui, ó, de A2 até E5577. Então, novamente, ele vai encontrar, vai trazer o IDH de João Pessoa, tá? Só um detalhezinho aqui, ó, só para adicionar uma informação. Você pode criar até uma validação de dados aqui, ó, utilizando como lista, em que a fonte é exatamente essa galera aqui, ó, para que você não... Só que aqui não vai estar em ordem crescente, né? Vai chegar lá em 5.000. Eu já poderia ter colocado ali, né? 5577, mas agora eu vou esperar. Então, olha só. Então, quando você volta aqui, ó, eu tenho uma caixinha com o nome de todas as cidades. Né? Então, eu posso escolher, ó. Beleza? Legal, né? Qual a cidade que eu quero, para não precisar ter que escrever, a não ser que eu queira. João Pessoa, e ele já busca, né? Ó, João P, já vai procurando aqui os mais parecidos. Beleza, pessoal? PROC-V é isso aí, ó. Eu tenho o valor procurado, né, que é exatamente a chave da pesquisa, onde o que eu quero encontrar. Eu tenho a matriz, que é de A2 até E5577. Certo? Eu tenho em que coluna está o valor que eu quero apresentar, e eu tenho aqui esse intervalo, que se eu não colocar, ele vai assumir como verdadeiro, né? É porque se eu não colocar, ele vai assumir como verdadeiro. Veja isso. Ele muda o valor. João Pessoa. Tá dando o quê? 0532.
Mas o que eu quero é exato, então é falso. Se você procurar por João Pessoa aqui, Ctrl L, você vai ver que João Pessoa tem o IDHM de 0763, certo? Então, nesse tipo de busca exata, que é o que eu recomendo, né, você utilizar. Você não ter problemas como esse aqui, que acabou de acontecer, certo? Como isso aqui é uma função, você já entendeu, eu vou trazer para cá, função de pesquisa, trouxe tudo para cá, mas ele é porque a validação está aqui, né? Eu tenho que colocar aqui essa validação, não é mais essa, mas sim essa daqui. Eu vou só tirar isso, ó, 5577. Pegou? Eu tenho que escrever esse base IBGE agora. Clico aqui novamente e dou OK. Né? Aí sim, ele vai ter todas as cidades. Né? Porque a validação que está aqui tem que ter essa fonte, entre aspas, simples, base, espaço IBGE, exclamação, e aí sim eu colocar um tal intervalo. Certo? Então, o que eu mudar aqui, ó, Cascavel, ele muda o estado, ele muda. E se eu quiser que fique ordenado, na verdade, eu teria que ter ordenado antes aqui, tá? Se eu fizer isso, por exemplo, eu vir em dados, classificar por município de A a Z, aí sim os municípios estão classificados agora de A a Z, né? E aí você vai ter sim os municípios aqui classificados de A a Z. Beleza? Então você vai procurar aqui João Pessoa, você pode escrever João Pessoa, ele já te dá, você clica e ele traz. Tranquilo, galera? Agora, como eu disse a vocês, sempre bom, recomendado usar a busca por valor exato, tá? Por esse valor exato aí na função PROC-V, certo? Por quê? Porque a busca pelo valor aproximado, ela vai exigir que a coluna em que o valor está sendo procurado esteja em ordem crescente. Beleza? Então, assim, por isso que naquela hora ele não estava dando o valor exato. Né? Você tem que lembrar que é o que você vai procurar, onde você vai procurar, e a coluna que você vai mostrar, isso tudo está aqui, né? O resultado, e se vai ter valor aproximado ou não. Beleza? A gente pode trazer aqui mais um exemplo, usando funções de pesquisa também. A função PROC-V, ela vai também, pessoal, te permitir o quê? Fazer uma busca em uma coluna na vertical. Ou seja, o resultado que eu procuro vai ter que estar à direita. Tem que estar aqui à direita. Agora, se eu quisesse fazer uma procura na horizontal, né, e quisesse, por exemplo, saber valores abaixo, eu usaria a função PROC-H, por exemplo. Eu vou procurar aqui, ó, o nome município, estado, IDH, IDH renda, IDH educação. Esses seriam os valores que eu iria procurar, e o resultado que eu iria trazer estaria linhas abaixo. Né? Por exemplo, se eu classificar isso aqui pelo IDH, do maior para o menor, ou do menor para o maior, tanto faz, e usasse aqui a função PROC-H, então eu vou procurar o IDH, nessa pode ser a matriz, vamos ver se ela... deixa eu ver se ele vai pegar, pode ser até aqui.
certo? E eu vou andar para baixo. Então eu quero o primeiro, né? Tá ordenado o menor, né? Primeiro, e aqui eu vou botar falso, exato. Esqueci de colocar. Então, ó, 04118, entendeu? Ele está procurando o texto IDHM. Aonde? Neste intervalo. Ele encontrou. Uma vez que ele encontrou nessa matriz, que ele encontrou aqui, me traga o valor, o próximo valor, né? Que está na segunda linha agora. Não fala-se mais em coluna. Que a procura foi na horizontal. Ah, tá. Esse valor aqui. É o valor 0,418. Que é exatamente o menor valor, né? É isso que eu estou querendo trazer. Tá? Essa é a função PROQH. Vou dar aqui uma PROQH. Escrever aqui só PROQ, uso de PROQH. Certo? E aí ele já adaptou, né, claro, para a base lá. Eu vou até copiar aqui para que você entenda. Você veja a função. Né? Ele está procurando lá em base IBGE. Ele está procurando quem? C1. Está procurando base IBGE. Ele está procurando quem? Base IBGE C1. Ó, os parâmetros aqui, né? Bem separadinhos. Certo? Então ele está procurando o que está em C1 lá de base IBGE, aonde? Nessa matriz aqui, e vai trazer o que está na segunda linha dessa matriz. E a procura é o valor exato. Beleza? Essa função aqui, eu posso até deixar aqui, né? Ó, para que você entenda. Veja que a procura agora aqui é na vertical. Essa procura aqui é na vertical. Agora, o problema que você tem no uso dessas funções, né, é que você é obrigado a trabalhar com uma procura. Você tem que, por exemplo, se eu quisesse selecionar aqui o IDHM da educação pelo município, eu teria que selecionar tudo isso, pedir o IDHM da educação na 1, 2, né? Na terceira, quarta, quinta coluna. E aí se eu, por exemplo, veja só isso aqui, ó. Se por acaso eu coloco uma coluna aqui na frente, veja o que aconteceu. O estado zerou e o IDH virou PB. Por quê? Porque o valor aqui está fixo. Eu quero que está nessa matriz, ó, de A2 até F agora, só que eu quero que está na segunda linha. E aí quando eu volto lá na base, ó, A2 até F, o que está na segunda linha aqui é 0, não é nada. E o que está na terceira é o estado. Quebrou a minha função. Né? O que está na terceira, aqui é o estado. Então, perceba que isso aqui é um problema. Né? E aí as versões mais recentes do Excel, a versão mais recente, ela tem uma função chamada PROCX e que vai resolver esse tipo de problema aí. Certo? Vamos a ela. Eu vou fazer da mesma forma que eu utilizei aqui, dar um Ctrl C. Tá? Eu vou usar aqui o estado, IDHM. Só que aqui, ó, ao invés de eu usar PROC-V, olha como eu vou usar PROC-X. PROC-X. O que é que a PROC-X vai pedir?
vai pesquisar um valor, procura uma correspondência de um intervalo ou matriz e retorna o item correspondente de uma segunda matriz ou intervalo. Por padrão, usada a correspondência exata. Então, qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o que está em B6. Não é isso? O que está em B6 aqui. Aonde? De A2 até A5577. É isso que ele está perguntando, a pesquisar na matriz. A2, base BZE, certo? E o que você quer retornar tá aqui, ó. Vamos separar bem separadinho para você entender. Esse é o terceiro parâmetro. O que você quer retornar está aqui. Beleza? P6. Ó, e o que eu quero retornar não está em A, né? O estado está em B, não é isso? Então, ó, ele está procurando B6, que é o nome de uma pessoa. Lá nessa matriz aqui, ó, base BGA 2 até A5577. E vai retornar. Ou seja, ele está procurando aqui de A2 até lá embaixo. E vai retornar o que está em B nessa segunda matriz. Então, ele retorna Paraíba. Beleza? Se eu pegar essa mesma função aqui de PROC-X e jogar para o IDHM, qual é a diferença? É que eu quero agora retornar o que está em C. Pronto. E aí, qual é a grande vantagem? Se eu aqui, por exemplo, adicionar uma coluna, ele ajusta lá o que é C, o que é B vai para C, o que é C vai para D. E aí você percebe que aqui não quebra, né? Aqui não quebra. Beleza? Então, função de procura. Vou só deixar ela aqui não com tanto espaço. Para não ocupar tanto espaço. Ok? Essa também. E aí você tem mais uma função de procura aqui. Eu ia mostrar aqui para vocês a função se, né? Função se aqui nas funções lógicas, né? Mas antes eu ainda quero apresentar para vocês aqui um outro exemplo. Deixa eu ver. Eu vou fazer um exemplo aqui como se fosse simulando notas dos alunos, tá? Essa é uma função muito importante. E aí aqui eu vou colocar nome do aluno, disciplina e nota, avaliação. Aqui eu vou chamar de José, que eu vou chamar de Maria, que eu vou chamar de João, que eu vou chamar de Larissa, Guilherme, tá bom. E aqui eu vou dar notas a essa galera, vou botar esse aqui desse jeito, tá. Beleza. Vou dar aqui nota de matemática, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar essa galera aqui e vou botar português. Ctrl C, Ctrl V. A avaliação vai ser um aleatório entre 0
e 10. É o 0 e 100. Fica bem aleatório, né? Olha o José aqui com 10, ó. Então, com 100, né? Ctrl C, Ctrl V, pronto. Essas são as notas. Tirou 100 em português e tirou 52 em matemática. Legal, né? Português aqui teve umas notas baixas para alguns, né? É totalmente aleatório isso, né? Então vamos lá. Qual é a ideia? Qual a ideia? A ideia é que eu quero verificar a situação de cada aluno desse, né? Eu quero verificar a situação. Então eu vou chamar de acima de 7, eu vou dizer que é aprovado. Como é que eu faço isso? Eu faço um teste lógico usando a função se. Então, se este valor aqui for maior ou igual a um valor que eu vou configurar em alguma célula dessa aqui, eu vou colocar ele aqui em H1. Então você vai chamar isso de aprovado. Se não, eu vou chamar isso aqui de reprovado. Ou em recuperação, né? Em recuperação. É isso que ela faz. Ela testa. Se o valor desse teste for verdadeiro, aparece o que está nesse parâmetro. Se for falso, aparece o que está nesse. Então, por enquanto, aqui em H1, não tem nada, né? Eu vou botar um 70. E aí ele vai dizer se está em recuperação ou se não está. Como H1 sempre vai ser constante, eu vou apertar F4 aqui e deixar essa referência absoluta. Porque aí quando eu arrastar, sempre o H1 nunca vai mudar, certo? E aí ele vai verificar com isso aqui. Vou colocar aqui média para aprovação. Beleza? Média para aprovação. Tranquilo? Mas aí, galera, a gente se pergunta, tá, mas se eu tiver outra condição aqui usando a função se, eu posso usar isso de forma aninhada? Né? Eu, por exemplo, se eu tiver a segunda, média para aprovação, 70. Média para recuperação, ou seja, você está em recuperação, né? Ou seja, você pode fazer a recuperação, 40, né? Acima de 40, ou média para final, né? Vamos chamar para prova final. Aqui eu fiz, se está abaixo de 7, está em recuperação. Então eu vou usar assim, eu vou usar média para final. É para recuperação na final. E abaixo disso, eu estou reprovado, né? Então, situação final. Aqui é a mesma ideia. Posso até copiar isso, colar aqui a forma. Vamos lá. Se for maior do que H1, maior ou igual, ele está aprovado. Maior do que 70. Se não, aí ele não está mais em recuperação. Por quê? Porque existe agora uma média que para a recuperação ele tem que ter 40. Né? Então se ele tiver aí, por exemplo, 39, 32, ele vai estar reprovado já direto. Então eu faço aqui um segundo se. Então pergunta então se, dentro desse se, qual é o segundo teste que ele vai fazer. Perceba que ele só vai entrar nesse se aí se C3 não for maior ou igual a H1. Porque se for, ele já escreve o aprovado. E atenção que sempre que vai escrever um texto é aspa dupla, tá? Então qual é o segundo teste? O segundo teste que eu vou fazer é, então C3, ele é maior ou igual a esse cara aqui,
H2, e aí eu vou congelar ele. Se ele for, perceba, aqui dentro eu coloco em recuperação. Certo? Se ele não for, ou seja, se ele não é maior ou igual, aí assim, eu já posso dizer que o aluno está reprovado. Faltou um parênteses, né? Então, neste caso aqui, ele está em recuperação. Se eu arrasto, alguns aqui já estão reprovados. Né? Situação final aqui, ele estaria em recuperação, já está reprovado. A gente pode até melhorar essa ideia aqui, né? Criando duas colunas, chamar isso aqui de avaliação 1, chamar isso aqui de avaliação 2, né? Chamar aqui o aleatório entre 0, né? Entre 0 e 100. Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui para cada um. Vou dar Ctrl C, colar com números. E aqui eu vou trazer a média. Na próxima aula a gente vai trazer umas outras funções condicionais, né? Aqui eu vou usar a média, que é uma função estatística, desses dois valores. Ou até mesmo, se você não quiser usar, você pode colocar isso aqui, é isso, mais isso. E aí perceba, você tem que colocar entre aspas, entre parênteses, tá? Senão ele vai dividir D3 por 2. Ele vai dividir D3 por 2. E aqui ele vai olhar para onde? Ele não vai olhar mais para C3, né? Ele vai olhar para quem? Para E3. Então eu vou olhar para E3. O J1 aqui está certo. E vou verificar. Aqui eu vou olhar para E3. Se E3 for maior do que J2, reprovado. Arrasto. Né? Então o que é que ele está vendo? E3 é maior ou igual a J1, E3 já é a média. Se for aprovado, se não, recuperação. E a sua situação final? E3 é maior ou igual a J1? Não, não é. Então não está aprovado. Então ele vem para esse segundo se. Mas ele é maior ou igual a J2, que já é o 40? Sim, então é recuperação. Agora, se não fosse, seria reprovado. Então, por exemplo, aqui, ó, Larissa está aprovada. Maria está reprovada já. E o restante em recuperação. Né? Ela estaria em recuperação. Entre recuperação, primeiro se e aprovado, ela estaria em recuperação. Mas para a situação final, ela já está reprovada no caso de Maria. Né? Beleza, pessoal? Simples de entender. O se é uma ferramenta, é uma função muito utilizada. Na próxima aula a gente vai trazer, aí além do soma-se que a gente já usou, né? Tá aqui, né, nessa parte, o soma-se. Ó, média, esse soma-se a gente usou aqui, né? Média-se também, já o média já entra como funções estatísticas, né? Mas o soma ele entra aqui como funções matemáticas. Mas de boa. Beleza, galera? Funções proc-v, proc-h, proc-x, função se, muito utilizadas. Outras funções lógicas que a gente vai ainda trabalhar nas próximas aulas, tá? A função, por exemplo, essas funções e ou, e não, beleza? Para construir uma tabela verdade. Essa função se erro, quando um erro acontece. E aí a gente vai trabalhar ainda com essas funções de se com várias condições. Tanto a cis, essa se s, quanto a função também de soma aqui, ó, soma cis, ou seja, com várias condições, mais de uma, e há também de média cis, tá? Então na próxima aula a gente vai trabalhar com isso, vai trabalhar também iniciando com a formatação condicional, por exemplo,
Como que eu faço para, por exemplo, ter um aprovado aqui, eu quero destacar com amarelo assim, não necessariamente na mão, né? Porque se eu botar aqui caracteres 50, ela vira em recuperação e continua com um amarelinho, né? Então é isso que a gente vai também trabalhar na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, galera, por hoje é isso aí, tá? Pratiquem bastante essas funções, estatísticas matemáticas, todas que a gente viu por aqui, e trigonométricas, né? Eu vou depois deixar aqui essas funções expostas para vocês. Vou fazer logo isso. Olharem para a planilha e entenderem a função. Quanto mais vocês utilizarem, mais vocês vão aprender. Beleza? Opa! Média. Média A, né? Lembra da média A? Ela tem uma particularidade em relação à média, porque ela vai dividir. Aqui, essa daqui, ela divide exatamente pelo conta de valores, né? E essa daqui vai dividir pelo... Essa aqui é a mediana, né? Essa daqui, ó, vai dividir pelo... Essa média aqui, ela vai dividir por mesma coisa de conta e número. E aqui conta e valores, né? Ou seja, aqui ela vai dividir pela quantidade de números que tem no caso essa, né? Na matriz de intervalos, né? E essa outra vai dividir pela quantidade de valores que tem na matriz. Então, às vezes, no meio ali tem um texto ou algo do tipo, ele vai considerar como um valor, tá? Mas essas são particularidades que a mediana. Aqui vai dar esse erro porque tem mais de um resultado, mas a gente já viu que a gente não utiliza, né, esse modo único aqui. E o modo multi é o que se utiliza. Esse é o mesmo. Aqui é a função máxima que a gente viu hoje. Beleza? A função mínimo. Função máxima, a função mínima. Tá? Vamos parar por aqui. Só para revisão. Algumas dessas aqui a gente já viu. E a função se, né? Eu vou apenas jogar essa função aqui para que vocês compreendam ela, né? Vou jogar só essa aqui. É a que precisa para que você entendendo essa daqui, você vai entender todas as outras, né? Que são iguais. E essa daqui você vai entender até porque é mais simples, né? Perceba que aqui eu tenho duas condições, né? Quando um é aprovado, se não for, né? Aí eu venho para um segundo se dentro da situação da primeira ser falso, ou seja, dia 3 não ser maior do que J1. Aí ele vai fazer esse segundo teste aqui. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!